Bom dia. Então, aqui vai mais uma aula, né? Que eu vou chamar de aula 9, primeira parte. Então, nós ainda estamos trabalhando com o gráfico de função de primeiro grau. Mas eu quero que a gente perceba que é muito interessante que a gente faça o gráfico de uma reta que, como vocês falam, que cruze, né? Ou seja, que intercepte o eixo do x e o eixo do y. Segundo os elementos de Euclides, lá de 300 anos antes de Cristo, a gente sabe que basta dois pontos para eu perfazer uma reta, né? Eu ligo esses dois pontos e eu já tenho a trajetória de uma reta. Então, vamos comentar primeiro como que a gente, qual é o significado desses pontos que estão sobre o eixo, porque se eu quero que cruze o eixo, é interessante que você saiba alguns detalhes disso. Por exemplo, quando eu faço o eixo do y, eu escrevo só 1, 2, 3, não é verdade? Mas por quê que eu escrevo só 1, 2, 3? Porque o valor de x é sempre o mesmo, é sempre zero. Porque aqui está o zero do eixo do x, aqui assim, né? Então, em relação à horizontal. Está o zero do x, eu subo até o 1, e quem que eu tenho? 0 para x, 1 para y. Da mesma forma aqui, ó, se eu subir até o 2, eu tenho 0 para x e 2 para y. E a mesma coisa ocorre quando eu tenho os pontos no eixo do x, que eu coloco só 1, 2, 3, 4, 5, porque na verdade, se eu sair do zero do x aqui, ó, se eu vier até aqui, eu tô no 1, mas é 1 para x e 0 para y, 2 para x, 0 para y. Então, aqui, se eu tiver uma função aqui em cima, é y igual a zero, né? O y igual a zero é a reta que vai estar exatamente sobre o eixo do y. Então, a função afim ou função do primeiro grau completa, ax mais b, eu tenho que f de x é igual a y. Então, vai dizer que interceptará o eixo do x no par ordenado menos b com a e zero. Quando eu fizer o y ser zero, ó, f de x é igual a y. Então, eu posso dizer que ax mais b é igual a zero, porque eu quero que y seja zero. Aí, o que acontece para x? Eu tenho ax, vai ser igual a menos b mais zero, que é menos b. Então, x vai ser menos b sobre a, que é exatamente o que está dizendo. E quando o x for zero, ó, substitui lá a vezes zero, zero, mais b, b. E isso aqui é igual a y. Então, quando o x for zero, o y vai ser igual a b. Continuando. Então, agora nós temos aqui na página 2 duas retas, uma em cada gráfico. Vamos analisar essa aqui primeiro, ó. Y é igual a x mais b com a negativo. Quando este azinho aqui for um número negativo, porque dizer menor do que zero, todo mundo menor do que zero é negativo. Dizer que esse a é negativo, a função é decrescente, segundo o que nós já vimos na aula passada. Então, vai interceptar o eixo do x no menos b sobre a, e quando o x for zero, meu y vai ser igual a b. E assim, a mesma coisa ali, ó. Só que aqui o a é positivo, então, quando esse a é positivo, a minha reta é crescente, e eu tenho que vai interceptar o eixo do x no menos b sobre a e o eixo do y no valor de b. Vamos construir, então, uma retinha que eu coloquei aqui, ó, que é 2x mais 1. Então, a melhor maneira de construir o gráfico de uma função, mesmo que tu tenha dificuldade, por exemplo, em fazer um desenho, alguma coisa assim, é bem interessante que a gente marque esses pontos aqui, ó. Então, qual é a nossa lei de função? Aqui tá meio apagadinho, eu vou escrever aqui, ó. Aqui é o valorzinho de x, aqui é y é igual
a 2x mais 1. E aqui eu vou colocar o par xy, tá? Então, quando x é 0, ó, eu vou substituir para saber o valor de y. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, meu y é igual a 1. E meu par ordenado é 0 para x, 1 para y. Então, eu já dei o primeiro passo. Então, aqui nós vamos fazer agora o segundo passo. Ó. Então, eu tenho, vou botar aqui x, y é igual a 2x mais 1 e o par xy, tá? Então, eu já sei que eu tenho esse par ordenado aqui, né? Então, agora a gente vai para o segundo passo. Quando é que y é 0? Eu tenho que y é 2x mais 1. Como é que é mesmo? 2x mais 1 é igual a y, mas eu quero que esse y seja 0. Logo, vai ser igual a 0. Eu tenho que 2x é igual a menos 1, né? A menos 1. Logo, x vai ser igual a menos 1 meio. Então, aqui vamos colocar menos 1 meio. Qual é o par ordenado que eu tenho? Menos meio com o 0 para y, certo? Ou seja, agora colocando no gráfico, né? Eu tenho os pares ordenados, eu vou colocar aqui de novo, y é igual a 2x mais 1, aqui o valor de x e aqui par xy. Eu tenho, então, o 0 com 1, que é o 0 com 1, e tenho o menos meio com 0, menos meio com 0. Vou marcar esses dois pontos aqui. Então, 0 com 1 tá aqui ele, ó, tá? E menos meio com 0 tá aqui assim, porque esse daqui eu vou daqui até o menos 1, então no meio do caminho eu tenho menos 0. Daí eu vou ter esta reta aqui, ó. Esta reta que vai cruzar por esses dois pontos, certo? E tá aí, então, y é igual a 2x mais 1. E com isso, então, eu termino a aula 9, parte 1.